No vídeo anterior, eu falei sobre o primeiro Alcibíades de Platão e falei também sobre uma parte mais tangencial, um detalhe interessante ali do livro que passa despercebido por muita gente e que pode mudar, como mudou para mim, né, a sua visão sobre o que de fato é o amor platônico, né? E aí eu disse, né, que eu ia falar hoje sobre outro livro que fala sobre amor, que embora digam que fala contra o amor, eu defendo que ele fala tanto contra quanto a favor do amor, né? Principalmente do amor romântico. E o livro em questão é esse aqui. É difícil de descobrir, tudo bem, eu vou ajudar vocês, tá? Esse livro aqui é o famoso Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né? Esse livro aqui, esse clássico francês da metade, da segunda metade do século XIX. É um livro que eu não vou te dar o resumo, não vou fazer um resuminho aqui, porque você encontra na internet. Então, sinta-se livre para pausar esse vídeo, procurar um resuminho, você vai ler um parágrafo ou você vai ver um vídeo de 5 minutos te dando um resumo do livro. Eu realmente recomendo que você faça isso. Eu não vou fazer você perder o seu tempo aqui. Eu vou falar contigo como se você já conhecesse o básico da história. Então, se você não conhece, ou você vai pausa o vídeo e vai ler, ou, como eu disse, vai ler um pequeno resuminho, um parágrafo já basta. Ou você vai ver um vídeo e não lê a sinopse, tá? Não lê, porque a sinopse não vai ser suficiente. Leia realmente um resuminho legalzinho. Na Wikipédia tem, é curtinho, em 5 minutos tu termina, tá? Eu tô com preguiça de explicar. São 1h30 da manhã aqui, eu não estou com saco para explicar. Mas enfim, vamos lá. É, Madame Bovary não é principalmente, ela é também, ela é secundariamente, mas não é principalmente sobre uma moça que desafia a moral de sua sociedade ou que se liberta, né, se emancipa através do sexo e do adultério, nem de uma jovem que é vítima de suas leituras da juventude, né, dos romances históricos de Walter Scott e companhia. Não. Isso tudo está na obra, isso tudo faz parte da obra, mas eu defendo que seja secundário. Acredito que seja secundário, embora é importante, e é uma das marcas da obra. É, Madame Bovary é sobre a pequenez do amor de Rodolfo e Leon e da grandeza do amor de Charles e Justin. Eu não sei como falar Justin em português. Não sei como. É Justin, cara, desculpa. O Rodolfo, que é o primeiro amante da Emma, primeiro, né? Mas enfim, é o primeiro a botar a cobra na caverna, né? Ele, quando ele já está cansado das pequenas resistências, que ainda que fracas e superficiais, são suficientes para evitar o ato com ele, né? E também até mesmo evitar beijos e carícias. Enfim, quando ele está cansado disso, ele leva a Emma lá para o meio do mato, de um bosque, né? Ele acha um pretexto para isso, mas enfim, ele consegue levá-la para lá. E, e o que ele faz com ela só não é um estupro, porque acaba que ele já tinha uma certa certeza, mas enfim, ela queria aquilo. Ela negava um pouquinho ali, enfim, também para conservar as aparências, também porque ela achava que era errado. Mas aí ele faz um carinho, dá uns beijinhos e ela cede e pronto, né? Cometeu seu adultério. De maneira parecida, o Leão, né, que é o segundo amante, ele chega primeiro, mas ele é o segundo a botar a cobra no buraco, então ele é o segundo amante, enfim. Ele é insatisfeito com a rejeição que Emma fez a ele, faz um convite a ela para ir lá na igreja, lá ver alguma coisa, dar passear na igreja, na catedral, e ela vai e, cara, ele pega ela pela mão, sai correndo, né, puxa ela pelo pulso, entra uma carruagem com ela, diz pro cocheiro sair andando por aí e vai, só vai, e o cocheiro, beleza, né, vou ganhar dinheiro, beleza, e o cocheiro vai indo.
e a carruagem balança, balança, balança. As pessoas olham e as pessoas sabem o que está acontecendo, embora não saibam quem é que está ali dentro, né? E a gente já entende o que está acontecendo ali dentro, né? Isso, novamente, não é um estupro e um sequestro, porque a Emma no fundo queria aquilo. Embora ela tenha negado, 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 ela no fundo queria. A prova é de que ela se entrega mesmo e vai. Tipo, e realmente não é um caso de, em nenhum dos dois casos, né? Não é o, não é uma síndrome de Estocolmo, nada disso não. Ela de fato estava apaixonada pelos dois, né? Tipo, cada um em um momento, mas estava apaixonada por cada um deles em um momento, né? Ela estava genuinamente com muito tesão nesses homens, mas enfim. E aí a gente pensa que o amor deles é gigante, né? Mas o problema é que quando a Emma, né, quando o Rodolfo se cansa dela, o Rodolfo ele envia uma carta para Emma, né, dando desculpas esfarrapadas, dizendo que eles não podem mais se ver. E na verdade o que o Rodolfo ele acha mesmo, isso o próprio narrador conta pra gente, né, e é um narrador onisciente, né, é que o Rodolfo não estava mais gostando dela, estava achando um saco, não estava gostando e foi embora. Brincou com os sentimentos dela, né, mentiu para ela, agiu de maneira dissimulada e depois deu uma desculpa esfarrapada. A Emma sofre muito, fica 40 dias doente mesmo, assim, fisicamente doente, e ela passa a comprar roupas, joias e objetos decorativos para sua casa, para conseguir lidar com a saudade, para conseguir lidar com o vazio, o buraco, o abismo que o Rodolfo deixou no peito dela, né? É, E ela faz dívidas para isso. Ela contrai dívidas com o comerciante que vende tudo isso para ela, né? Porque ele vende a crédito, né? E em seguida você tem o caso com o Leon, né? Com o jovem estudante Leon. E o Leon, ele diz para Emma que ele quer sempre estar com ela, ver ela, mas que ele não consegue, enfim, mas ele queria muito estar com ela, né? Sempre, 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 né? Depois daquela aventura na carruagem que eles fizeram, ele quer mais, e ela também. E aí ela pede para o marido financiar para elas, né? O Charles, não, o marido dela, pede para o Charles financiar para ela é, aulas de piano com um tal professor de piano aí. O que acaba acontecendo mesmo é que né, o marido dá dinheiro para ela e ela usa o dinheiro para financiar o hotel, né, em que o, ela e o Leão ficam. Só que ela sempre está prometendo, ela fica mais tempo no hotel do que paga e promete pagar mais e a conta vai vindo, a conta vai subindo, 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 subindo. E aí quando ela tem que pagar a dívida, que é muito grande, mesmo para a época, mas assim, eu não sei eu nem lembro o preço que é aqui, né? Mas enfim, é uma dívida muito, muito grande. Para moeda é uns 8 mil francos, mas é 8 mil francos no século XIX. Imagina, porque não tinha a inflação que tem hoje. Imagina 8 mil francos no século. Nem lembro nem se é franco, eu acho que a moeda era outra, mas enfim, devia ser franco. É, então é muito dinheiro, tipo, sei lá, por volta de 50, 60 mil euros. Uma parada assim, entendeu? É um negócio absurdo. E ela contraiu essas dívidas justamente pagando o hotel que ela ficava com o Leon, né, que ela se encontrava com ele vários dias da semana, várias semanas de sequência, e também comprando, né, joias, roupas e objetos decorativos para a casa dela, para conseguir suportar a ausência abrupta do Rodolfo, né? Foi do nada, ela recebeu uma carta e é isso, acabou. É como se tivesse mandado uma mensagem de WhatsApp para ela dizendo: tchau, não posso mais, estou sofrendo demais, não, não posso mais, tchau. Né? Enfim, mas não foi nem um tchau, assim, foi um tchau fingido, né? Foi um, eu queria muito ficar contigo, mas infelizmente não vai dar, né? Mas só que de um jeito mais adocicado, mais, enfim, daquele jeito que, né, que um mentiroso tenta fazer para algo que não é agradável e fácil ficar agradável e fácil, né? E aí no final, quando ela vai pedir ajuda para os dois, né, algo maravilhoso acontece, né, cara? Ela vai pedir ajuda pro Leon e o Leon é um estudante ferrado, mas ele sequer tenta. O Leon, ele fala, ó, eu vou vir aqui amanhã e se eu não estiver aqui, não conte comigo e se eu vier, beleza. E ele vem, mas ele vem tarde. E mesmo vindo tarde, ele podia ir atrás dela, mas ele não vai, ele decide fazer viagem e ir embora, né? Então,
Ele sabe que ela não tá lá, porque ele chegou na hora errada, mas ao invés dele ir atrás dela, né, dizer, opa, eu cheguei na hora errada, não, ele fala, não, quer saber? Ela acha que eu não posso, então beleza, vou pra casa. Ele também já não, ele ia chegar pra falar que não podia ajudar ela. E quando ela vai pedir ajuda quando a Emma vai pedir ajuda pro Rodolfo, o Rodolfo que tem um castelo, que é um aristocrata da baixa nobreza, né, que já tá meio que morrendo, né, não ele morrendo, mas a baixa nobreza a qual ele pertence já está morrendo na França nessa época já, né? É, o Rodolfo disse que não tem o dinheiro, que não vai conseguir ajudar ela. E olha que ela pediu só 3 mil, né? Era 8 mil, ela pediu 3 mil para ele, porque aí seria um adiantamento. E ele nega várias vezes na frente dela, né? E diz, olha, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não posso te ajudar, né? É, enfim. E aí a Emma, ela entra na farmácia o, o senhor Homé, né, o Homé escreveu mais, né, o senhor Homé, que é o farmacêutico, não está lá, mas o Justin, que é o assistente dele, está lá. E a Emma entra, atravessa ali a bancada ali, pega o arsênico, né, para quem não sabe, arsênico é o veneno que se usa para matar rato, é resíduo de chumbo, né, e chumbo é um metal pesado, é tóxico, né, não brinque com chumbo, não fique passando a mão, não esfregue a mão no chumbo, não lamba chumbo, não coma chumbo, pelo amor de Deus, não faça isso. É sério mesmo, não faça isso. É, enfim, eu falo isso porque quando eu era pequeno, enfim, é porque quando eu era pequeno eu já vi criança brincando, não faça isso. Não faça isso. E na época eu não sabia, desculpa. Ai, cara, enfim, vou voltar aqui pra história. Largar meus traumas do passado, voltar pra história. É, e aí ela bebe, ela pega chumbo e come, engole um tanto de chumbo e o Justin, mesmo que tentando, não consegue impedir ela. Ele vai tentar e ela pega as coisas ali, abre, engole tudo e ele não consegue ajudar ela. Depois ela diz pra ele, né? Fala, ó, se você contar pra alguém, eu vou dizer que foi você. Né, eu vou dizer que foi você que me deu, que me vendeu, enfim, e ela vai sair correndo. O Justin não sabe o que fazer, é um garoto, um rapaz novo, talvez mais novo do que eu, né? E não sabe o que fazer ali, fica em pânico, né? Depois de um tempo a Emma morre, assim, bem rápido. Na verdade, na mesma noite. Na mesma noite a Emma morre e, se eu não me engano, uma semana depois ela é enterrada, né? Mas aqui tem a parte curiosa do enterro dela. Porque ela é enterrada e o Flaubert ele escreve o seguinte, ó, eu vou ler para vocês aqui, eu tive que anotar. E novamente, como no vídeo anterior, eu peguei uma tradução de base e eu mudei levemente, bem levemente, tá? Para conseguir passar a emoção do momento, mas eu não exagerei, não busquei exagerar, tá? Vamos lá. Foi só para ajudar no contexto aqui, ajudar nas falas. Na noite do enterro de Madame Bovary, a pequena vila onde foi sepultada, como de costume, estava em silêncio. E o viúvo, Charles, sem conseguir dormir, continuava a pensar em sua falecida esposa, Emma. Rodolfo, que após o enterro, para se distrair, andara todo o dia pelo bosque. Agora, peraí. Rodolfo, que após o enterro, para se distrair, andou todo o dia pelo bosque e agora dormia tranquilamente em seu castelo. E Leon, lá longe, para onde viajou, também dormia, igualmente tranquilo. Porém, havia outro que, na madrugada do enterro de Emma, também não conseguia dormir. Sobre a sepultura, sobre a sepultura da falecida, entre as flores rasteiras, chorava o jovem Justin, ajoelhado, com o peito despedaçado pelos soluços, ofegando na sombra sob o peso de uma insustentável culpa, mais doce que a lua e mais insondável que a noite. O amor do Charles e do Justin pela Emma foi tão grande a ponto de que o Charles, no fim da história, mais especificamente no primeiro dos últimos 5 parágrafos do último capítulo da última parte da obra, ele morre de tristeza e de saudades da Emma, de tanto que ele amava ela. E ele paga todas as dívidas dela, né? O Justin, que mal conhecia a Emma e que é um personagem bem secundário da história, ele conseguiu sentir amor suficiente por ela para chorar sobre o túmulo dela, sobre o túmulo dela, né? Porque não conseguiu impedir que ela se matasse.
Ele é um personagem que não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Ele não esperava que aquilo fosse acontecer e, e mesmo assim ele se sente culpado. Mas o amor do Rodolfo e do Leon, bem, se ele foi grande, eu não sei pra quê, né? O que a gente sabe é que ele não foi grande o suficiente, nem sequer para arrancar o sono deles, né? Não foi um amor grande o suficiente para ser mais doce que a lua e mais insondável que a noite, né? E falando sobre amor e falando sobre Flaubert mais especificamente, eu quero falar de outro assunto, de uma parte bem interessante, também dessa história, também de Madame Bovary, que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então se inscreve aqui, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha e eu vejo vocês amanhã. Até mais.